Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar reunido aqui com vocês novamente para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Continuamos no Evangelho de João. Hoje, vamos dizer assim, seria a página 6 daqui da parte de introdução do Evangelho de João. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por outro lado, se é fato que textos atuais como João capítulo 9, 22, capítulo 12, versículo 42, capítulo 16, versículo 2, aludem a uma decisão tomada pelas autoridades judaicas por ocasião do concílio de Jâmnia, a composição do quarto evangelho sobre sua forma quase definitiva não poderia ser anterior aos anos 80. Mas essa redação, que supõe evolução bastante complexa das tradições joanianas, obriga a fazer remontar a composição do documento mais antigo a uma data muito anterior. Um texto como João, capítulo 14, versículos 2 ao 3, próximo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13s, supõe que ainda se esperava a volta de Cristo em futuro muito próximo. É possível então que o documento joanino mais antigo, de origem palestinense, possa ser datado ao redor do ano 50. É claro, então, que a redação joanina mais antiga, conservada no Evangelho sob sua forma atual, ecoa tradições independentes da tradição sinótica e que, como hoje se reconhece, são de interesse primordial para reconstituir a vida e o ensinamento de Cristo. O propósito da construção do templo, o quarto evangelho, contém um dos dados cronológicos mais precisos dos evangelhos. Capítulo 2, versículos 20, Lucas, capítulo 3, versículo 1. A topografia joaniana é igualmente muito mais rica que a dos sinóticos. Todo evangelho é cheio de minúcias concretas que provam que o seu autor estava a par dos costumes religiosos judaicos, assim como da mentalidade rabínica ou da casuística em uso pelos doutores da lei. No que se refere ao desenrolar da vida de Jesus, em muitos pontos, o quarto evangelho precisa os dados sinóticos. O mesmo quanto à duração real do ministério de Jesus e da cronologia da paixão. Mais exata, parece, que a dos sinóticos. Damos um exemplo. Conforme os sinóticos, antes de ser entregue a Pilatos, Jesus teria comparecido diante do Sinédrio, que o teria condenado à morte por causa de blasfêmia. Marcos, capítulo 14, versículos 43 ao 54. E paralelos. Muitos historiadores mostram a inverossimilhança desse procedimento, o que negaria completamente a verdade histórica dos sinóticos. Ora, João, capítulo 18, 31, supõe que, efetivamente, não houve processo diante do Sinédrio que tivesse terminado por uma condenação à morte. Segundo as tradições joaninas, teria havido uma reunião do Sinédrio que teria decidido a morte de Jesus por ocasião de Estado, mas na ausência dele e bem antes da sua prisão. Por outro lado, a decisão de levar Jesus à morte seria a conclusão de longo conflito
entre Jesus e os chefes do povo judeu, que ter-se-ia exacerbado por ocasião das diversas subidas de Jesus a Jerusalém. Capítulo 5, versículos 16 ao 18, capítulo 7, versículos 30 ao 44, capítulo 8, versículos 59, capítulo 10, versículos 31, 39. Esta apresentação dos fatos é mais plausível do que a tradição sinótica que, fazendo Jesus subir a Jerusalém apenas uma vez, teria esquematizado o drama compondo o relato do comparecimento de Jesus diante do Sinédrio na mesma noite em que foi preso. Dessa forma, os sinóticos não teriam contradito a verdade histórica, mas apenas esquematizado os elementos do drama. Vemos a inversão da situação. Vemos a situação da inversão. É o Evangelho de João que permitiria salvaguardar a verdade histórica da tradição sinótica, verdade histórica tal como era compreendida na época. Não nos enganemos, porém, a concepção da história que o quarto Evangelho supõe difere profundamente da ideia que dela faz o historiador atual. O que importa, antes de tudo, ao evangelista é mostrar o sentido de uma história que é um tanto divina quanto humana. História e também teologia, que se desenvolve no tempo, porém mergulha na eternidade. Ele quer contar fielmente e propor à fé dos homens o acontecimento espiritual que se realizou no mundo pela vinda de Jesus Cristo. A encarnação do Verbo para a salvação dos homens. Para isso, o evangelista fez uma escolha e reteve especialmente os fatos que podiam apresentar a seus olhos um valor simbólico, dando-lhes profundidade e ressonância novas. Os milagres contados são sinais que revelam a glória de Cristo e simbolizam os dons que Ele fez no mundo: purificação nova, pão vivo, luz, vida. Além dos milagres, o autor tem o dom de tocar o significado espiritual dos fatos e de neles descobrir mistérios divinos. Capítulo 2, versículos 19 a 21, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versículo 51s, capítulo 13, versículo 30, capítulo 19, versículo 31 ao 37, e as notas. Vê os fatos materiais históricos em sua dimensão espiritual. Jesus é a luz que vem ao mundo. Seu combate é o da luz contra as trevas. Sua morte é o julgamento do mundo. Toda a sua vida é definitivamente o cumprimento das grandes figuras messiânicas do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus. Capítulo 1, versículo 29. O novo templo. Capítulo 2, versículo 21. A serpente salvífica elevada no deserto. Capítulo 3, versículo 14. O pão de vida que substitui o maná. Capítulo 6, versículo 35. O bom pastor, capítulo 10, versículo 11. A verdadeira vide, capítulo 15, versículo 1, etc. Este retrato do mesmo tempo hierárquico e cheio de verdade humana dá à figura histórica de Cristo toda a sua dimensão de Salvador do mundo. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos conceda o discernimento para bem compreendermos as vossas palavras aqui lidas hoje, nesta continuação da introdução no Evangelho de João. Para que assim, Senhor, todos nós possamos nos redimir de nossos pecados e agir de acordo com os vossos mandamentos. Convido a todas as pessoas que nos acompanhem mais esta leitura para que busquem diariamente na Palavra de Deus o seu exemplo e que possamos viver no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e assim também podermos ser exemplos para outras pessoas. Porém, temos muito pecados e temos que confessar a Deus todos os nossos erros. Perdão, Senhor. Me perdoe, perdoe a todas as pessoas do mundo inteiro, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Amém. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um excelente dia.